Acho que o primeiro deles, ali, o sucesso grande que a gente tem, é que o sócio executa o projeto. Então a gente vê que algumas casas super renomadas, você tem a figura de um sócio, que é um sócio captador e vendedor, e a figura de algum executor que é mais jovem, menos sênior, né? E isso possivelmente vai atrapalhar, né? A ideia que a gente vê é quanto mais sênior e mais conhecimento do mercado o sócio tiver, mais assertivo ele vai ser no nosso negócio. Então, o nosso negócio, ele cresce através de eu conseguir trazer mais sócios para dentro da organização. Hoje nós somos 17, para vocês terem uma ideia. Bastante. Então, é uma quantidade grande de sócios, né? Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Hoje a gente recebe o André Freire, que é sócio-diretor da ESEC, consultoria dedicada a projetos de seleção de C-Level, estruturas de governança, montagem de conselhos e programas de coach e desenvolvimento de lideranças. Anteriormente, teve a carreira no setor industrial, tendo sido CEO para a América Latina das multinacionais americanas Gilbarco Veeder-Root e de equipamentos de petróleo, e a Terex também. André foi considerado um dos 8 CEOs com menos de 40 anos de futuro em 2009, tendo sido capa da revista Você S.A. na ocasião. Também atua como presidente de conselho da ONG Make-A-Wish. André vai falar um pouquinho sobre a Make-A-Wish aqui hoje. Além de ter sido conselheiro das empresas familiares em profissionalização, de várias empresas familiares em profissionalização e crescimento. Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia de Mauá, com pós-graduação em gestão pela FGV, Kellogg e INSEAD. É certificado em Executive Search pelo IBC. André Freire, muito obrigado por estar aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Duane. Obrigado, Rossana. Super prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho aqui da nossa história e da nossa trajetória. Bom, é uma trajetória bastante diversa, né? Eu começando como engenheiro no setor industrial e migrando de máquinas para pessoas. É uma bela transição que a gente vai conversar aqui ao longo dessa conversa, né? Mas começando do princípio, André, conta um pouco da sua origem, da sua vida, da sua família, do que te fez a pessoa que você é, o líder que você é, os valores que você tem e aplica ao longo da sua trajetória. A minha família, acho que eu podia começar um pouco com os meus avós, né? O meu avô, parte de pai, ele é do sertão de Pernambuco. E família pobre mesmo, né? Vários filhos. Meu avô foi o primeiro a vir para São Paulo. Então, naquela época, pegava aqueles, né? Imagina aqueles caminhões e vinha para São Paulo da forma que dava para chegar. Chega em São Paulo e entra na Polícia Militar. E acaba fazendo uma carreira linda na Polícia Militar. Meu avô se torna o comandante da PM de São Paulo. Opa! Então, é uma história muito bacana, né? Depois ele acaba trazendo os irmãos para cá. Então, ele vira meio que o pilar da família, né? Porque é o primeiro que, de alguma forma, dá certo. Traz todos os irmãos para cá. Meu avô também foi, né, durante a Revolução de 32, né, ele foi um dos principais comandantes da Revolução. Então, hoje ele está enterrado no obelisco do Ibirapuera. Olha então, só. É uma coisa muito bacana, né, de você ter essa história de avô. E eu lembro muito dele com os aspectos, assim, meu avô era uma pessoa muito calada, mas uma pessoa que, com o olhar, ele conseguia traduzir aquele carisma, aquela empatia, aquela liderança. Não precisava falar muito, você seguia ele, né? Então, eu acho que o primeiro exemplo que eu tenho de liderança foi do meu avô. Ele vem, então, ele se casa com minha avó já de uma família um pouco mais classe média alta, né? E aí eles têm um filho que é meu pai, que é filho único. Então, meu pai acaba sendo filho único aí do meu avô. Da parte de mãe, o meu avô, ele era da FAB, da Força Aérea Brasileira, né? Acaba, depois de trabalhar na FAB, ele vai para a parte comercial da aviação e ele se torna um dos primeiros comandantes na época lá da antiga Cruzeiro, que depois virou Varig, né? E do meu avô tem uma história engraçada, até uma anedota aí, porque ele foi o primeiro avião sequestrado do Brasil. E foi sequestrado para Cuba, né? Ele estava fazendo uma viagem na Constellation naquela época, né?
fazendo uma viagem, eu não sei exatamente para onde que era, mas se não me engano era algum lugar nos Estados Unidos, e o voo foi sequestrado para Cuba. Então tem um monte de notícias, jornal da época, né, falando do sequestro de Cuba e dos comunistas que queriam trocar essas pessoas que estavam ali por presos políticos. Então tem essa história do meu avô. E meu avô acaba sendo, depois de um comandante, um grande piloto. Então, todas as principais linhas que a Varig lançava, o meu avô era um dos primeiros. Então, naquela época, meu avô ia São Paulo, Japão, que eram umas coisas, assim, difíceis, né, de você pensar. E daí ele vira treinador e, de alguma forma, acaba tendo uma carreira na aviação, né. Minha avó, por parte de mãe, era uma secretária de multinacionais. Então, eles acabam aí... Logo que meu avô assume a parte comercial de aviação, eles mudam para o Rio de Janeiro. E minha mãe, ela foi muito jovem para o Rio, né? E minha mãe tem um irmão, que é bem mais novo que ela, mas ela cresceu no Rio, né? Cresceu no Rio de Janeiro. E uma história engraçada é que meu pai e minha mãe, as famílias se conhecem desde criança. Então, assim, desde que eles têm 5 anos de idade, eles convivem. E se casaram muito cedo. Minha mãe tinha 19, meu pai tinha 21. Então, eles são muito jovens ainda, né? Muito ativos, né? A história fica pior ainda, porque aí eu tô lá na GV, na época ainda tinha aqueles anúncios de vagas, né? Que você olhava lá, tinha um painel com as vagas, aparece lá uma vaga, uma empresa americana de máquinas e equipamentos entrando no Brasil, precisa de um vendedor, engenheiro, que fale inglês e espanhol, né? Para começar um negócio no Brasil. Eu olhei aquele negócio, 24 anos de idade, né? Falei, começar um negócio no Brasil, vendedor. Eu não sei lá, nunca tinha sido vendedor, né? Eu participava de áreas comerciais de empresa, nunca tinha vendido nada. Eu não sabia se eu tinha, né, competência para vender alguma coisa. Eu vou lá, aplico para a vaga, falo, quer saber? Daí eu passo no processo e tal, vai para lá, vai para cá. E aí eu sou convidado para ir para os Estados Unidos, em Seattle, a empresa de dono, né? E eu converso com o dono da empresa. Ele fala assim, poxa, legal, é uma aposta, né? Se der certo, você começou e você que fez. Aí brilhou meu olho, né? Se der certo, você que fez. Aí eu falei, tá bom, eu acerto. Largo o banco para ser vendedor. Então, assim, a minha história eu me formo em engenheiro civil, eu saio de engenharia civil, vou para banco, saio de banco, vou para vendedor. Então, meio que parece que você está caindo, né? Eu lembro que eu olhava para meus pais, eles olhavam para mim. Que os vendedores não te ouçam. Você tem certeza que você está fazendo essa é a sua carreira, né? Que você vai chegar lá? Eu falei, olha, se der errado, eu tenho 24 anos de idade. Eu tenho tempo para retomar a minha carreira. E quando você pensa, na verdade, eu fiz o mesmo movimento. Já como diretora de estratégia, eu fui trabalhar com a equipe de vendas. Mas vendas é o coração de qualquer empresa. Então, ser vendedor, na verdade, o que te ensina muito é como valorizar e trabalhar o negócio, né? Então, acho que até hoje você é vendedor, né? Até hoje. Eu já ouvi uma pessoa que eu respeito muito falando sobre isso e falou o seguinte, olha, dificilmente alguém ocupa a posição de CEO de uma companhia sem ter passado por uma boa experiência de vendas e ter vivido isso na pele. E eu concordo com essa visão. Acho que essa visão traz os desafios da área de vendas, né? Porque você traciona, você impulsiona as coisas, né? O resultado vem a partir de você ou do time que você faz parte. E isso traz uma responsabilidade grande. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a realizar, quando começa a dar certo, a autoconfiança, né? E vai te contaminando e você vai crescendo como profissional. Né? É que você acaba entendendo as necessidades, não só do consumidor, mas da força de vendas, né? Então, aí você consegue ser uma força motriz de crescimento. E também as vendas, né, para as grandes empresas, Odebrecht, Camargo Correia, e na época estava um boom, porque era a época do PAC, né? Então, crescimento, obra, infraestrutura bombando. Eu começo a enxergar esse negócio e falo, caramba, oportunidade. Aí me chama o diretor da Odebrecht de equipamentos, ele me chama para uma reunião e fala, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um monte de guindaste aqui da Terex e eu não tenho serviço para esses guindastes. Tem um monte faltando peça, tem um monte de problema. Se você quer que eu continue comprando seus equipamentos, você vai consertar o meu problema. Aí eu falei, bom, agora eu tenho um problema, né? Porque esses caras estão me atrapalhando, né? E aí eu vou para o pessoal de guindaste e falo, deixa eu te falar, por que você não usa a minha infraestrutura? Eu já tenho estrutura, eu tenho gente, eu tenho um escritório super bacana, eu tenho CFO, eu tenho, né? Eu tinha uma equipe de umas 40, 50 pessoas. Tem depósito, assistência base, técnica, né? Uma base. Claro,
legal. Eu falei, quantos guindastes você vende por ano? Ah, eu vendo 20. Eu falei, legal. Se eu vender 40, então eu vou dobrar o teu negócio aqui e eu tenho certeza que eu consigo fazer um cross-selling, porque são os mesmos clientes. Eu ia numa reunião na Camargo Correia, sentava do meu lado o representante da Terex de mineração, do outro lado o representante da Terex de guindaste. Era ridículo. A gente sabia que era da mesma empresa, mas não vendia em pacote. Porque ela já tinha feito N aquisições no passado e não tinha integrado Não suas tinha integrado operações. as operações no mundo todo. Na sua cabeça elas já estavam integradas. E eu falei, cara, tá integrado. Né? Deveria ser, né? É muito fácil aqui. Porque o que acontece também lá fora, né, se tinha uma complicação. Tem uma complicação geográfica, que eles falavam, não dá para integrar algumas marcas que são centenárias, porque você tem um histórico. Muitos eram competidores, então assim, é muito difícil. No Brasil, você tinha uma situação diferente, porque, na verdade, o cliente era mais ou menos o mesmo. Então, grandes empreiteiras compravam desde uma torre de iluminação pequenininha até um caminhão fora de estrada. Era o mesmo cliente. Era complementar. Não é tão diversificado aqui o mercado. Né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, é diversificado. Você tem um cara que só faz mineração, outro só faz... E aí eu comecei a encher o saco de todo mundo, ir atrás das sedes das empresas, que não ficavam só nos Estados Unidos, né? Tinha em outros lugares, e fazer o meu pitch, falar assim, olha, vende através da gente, né? Você vai ganhar, o teu sales rep põe dentro da minha estrutura, ele está lá sozinho, põe ele aqui, você vai receber como CLT, vai vou ter oferecer toda uma solução completa. Solução completa para o meu cliente, tal, não sei o quê, vou te dar suporte. E aí eu fui meio que pegando as coisas nas pontinhas, uma ou outra empresa não quis fazer comigo, principalmente as mais estruturadas no Brasil, com fábrica e tudo. Não, sai daqui, o meu negócio aqui não mexe comigo, né? Só que eu acabei pegando 60% mais ou menos do portfólio e pondo embaixo da minha asa. E aí meu negócio explodiu de vender. Nossa. Porque deu muito certo. Aí você fazia o cross-selling. Fazia o cross-selling, funcionava. Serviço, meu tudo cliente isso. adorava, porque não precisava de 3, 4 fornecedores, era só eu. Eu montava estruturas próprias, dedicadas dentro de uma obra lá, no meio de uma hidrelétrica, no meio do nada, porque eu tinha capacidade para fazer isso. E a coisa andou e explodiu. E vendeu muito equipamento na época. E nessa ocasião você era o quê? Um country manager? Country manager da minha unidade de negócio. Né? E o resto era cross-selling, ou seja, o meu mandato era vender os meus equipamentos. E como unidade você era remunerado por essas empresas? Eu remunerava por essas empresas, né? Exatamente. Recebia por um originador de negócio, recebia uma participação disso. E por serviços. Por serviços e pelo back-office. Então, daí eu falei, agora eu posso montar o back-office mais legal, porque agora eu tenho mais dinheiro entrando. Então, daí eu peguei um mega CFO, peguei uma mega diretor de RH. E o negócio foi crescendo e tendo, né, até um belo dia, isso passa uns 5, 6 anos, a coisa acontecendo. Você com uns 30 anos de idade? 30 anos de idade, 32, eu acho que eu tinha na época. Eles fazem uma reunião, que sempre faziam uma reunião anual dos 200 principais executivos que iam para algum lugar do mundo fazer aquelas reuniões, né, de planejamento ou de ano e tal, não sei o quê. Eu vou para essa reunião e eles davam uma premiação nessa reunião que eles chamavam de Chairman's Award, que era um prêmio que eles davam para uma pessoa dentro desses 200 líderes que fez alguma coisa legal, né? E eu ganho esse prêmio, né? Eu ganho esse prêmio do chairman da empresa e ele fala, o que o André está fazendo na América Latina, no Brasil, é o que eu quero fazer. Eu gostaria muito de fazer no mundo todo. Ele está fazendo sem mandato, né? Sem ganhar por isso, muito porque ele teve uma visão e ninguém aqui dá suporte para ele. Então, meio que até uma lição para todo mundo. A partir de agora que ele ganhou isso, espero que vocês deem. E aí me abriu as portas, né? Para aqueles que falaram, eu não vou com você. Ah, André, agora vamos junto. Tal. Então, eu peguei tudo. Né? Daí tudo entrou embaixo do meu portfólio. E aí, com 34 anos de idade, eles me nomeiam como CEO para holding, para América Latina, para holding, para Terex. Né? Nunca teve essa posição nunca existiu, nunca precisou existir. Esse meu trabalho de fazer essas consolidações levaram a empresa a pensar nisso para os países emergentes. Então, Rússia, China, Índia e América Latina, eles criaram essa cadeira e eu assumo, com 34, super jovem. E devia ter uma sobreposição de posições enorme. Absurda. E tinha também um problema de matriz, né? Porque os caras também reportavam para fora, para as unidades de negócio, cruzado para mim. Então, era meio complexo de lidar, né? Você tinha que lidar muito mais com a influência do que efetivamente com alguma coisa que fosse... E aí eu entrei num módulo ali, nos meus 3 anos que eu fiquei como CEO. Bom, eu entro, 3 meses depois eu entro no IPO. Depois a gente pode contar um pouco da história, mas hoje, esse ano eu estou fazendo 14 anos vou fazer 15 anos agora de IPO, né? E obviamente isso me ajudou demais, numa fase com 34 anos de idade, assumindo, né, uma multinacional grande. Na época era um negócio bem grande mesmo que a gente tinha na América Latina.
E aí, assim, eu fico esses 3 anos, e nesses 3 anos a gente acaba tendo algumas aquisições que a gente faz. Então, eu aí pela primeira vez compro empresa e não sou comprado, né? Então, eu parto, né, para fazer um trabalho de poder comprar empresas, porque eu vejo que tem uma oportunidade de compra de empresas aqui no Brasil. A Terex acaba adquirindo, né, empresas familiares para aumentar a produção local. Era esse, né, o grande desafio que a gente tinha na época. E aí vem mais a história de pessoas na história, né? Então, poxa, como é que você... Primeiro, de fazer a integração das operações existentes, né? Muitos problemas, muitos desafios. Tinha uma operação muito grande perto de Porto Alegre. Foi difícil. Você tem uma cultura, né, no Rio Grande do Sul mais complexa. Eles não queriam ser gerenciados por nós paulistas, então existia um lado assim que a gente tinha que entender e tinha que trabalhar junto. Então eu faço múltiplas fusões de negócios, né, de negócios familiares para multinacional, que vão me dando essa história de empresa familiar, de lidar com empresa familiar, de lidar com sucessão, de lidar com cultura, né? De fazer com que as pessoas entendam que as mudanças que você tem inerentes aí a você agora fazer parte de uma multinacional, não mais ser um negócio solto, né? Não reportar mais para dono. E eu fico 3 anos, então foram 14 anos que eu fiquei na Terex, né? Aí me liga o Giolo, colega nosso do IPO, era aqui o diretor da Egon Zehnder, o que tocava Egon Zehnder aqui no Brasil, me chama e fala assim, olha, deixa eu te falar, vem trabalhar comigo, vem trabalhar na Egon Zehnder, você pode ser um headhunter fantástico. Eu olho para ele e falei, headhunter, né? Eu nunca pensei nisso, né? Nunca foi uma coisa que passou na minha cabeça e tudo. Ele falou, então, aqui na Egon Zehnder, a gente só contrata gente que vem de outros setores. A gente não traz para cá consultores de outros concorrentes, né? Então, todo mundo que está aqui como sócio fez esse caminho. Então, vem e conversa com as pessoas aqui, vê, né, se a coisa anda. E aí ele me passou para falar com 9 dos sócios dele que fizeram essa transição de executivo para consultor. E eu escuto 9 histórias lindas, de coisas super bacanas. Putz, aqui eu tenho uma vida que eu controlo a minha vida. Eu nunca controlei minha vida multinacional, onde você tem América Latina e África, e sedes na Europa e nos Estados Unidos. A minha vida, ela sempre foi maluca, né? Eu viajava o tempo inteiro. Eu brinco que eu não vi meu filho crescer. Um dia eu cheguei em casa, eu tinha um moleque de 12 anos andando ali, correndo, quem é? Então, assim, era isso. E eu falei, pô, eu posso ter controle da minha vida num negócio mais empreendedor, onde eu posso ganhar dinheiro, onde eu posso usar esse meu network, onde eu posso, né, trazer tudo isso. E eu fui ouvindo essas histórias bonitas e eu estava adorando esse negócio. Falei, legal, quero ser um consultor, um headhunter. E ele me liga, eu lembro que eu estava de férias, ele me liga, eu estava em Milão, lembro até hoje dessa ligação, estava no hotel, Giolo, eu tremia assim, né? Então, André, pô, foi super legal tal, mas escolhi outra pessoa. Porque junto comigo eu não sabia, estava outra pessoa em paralelo, né? E por quê? Né? Ele me explicou o porquê. Essa pessoa veio de consultoria estratégica. Então, assim, ele já meio que... É um risco muito grande. Hoje, né, que eu trago sócios para cá, eu sei que é um risco muito grande trazer alguém de outro mercado e dá certo, né? É binário a coisa, é 0 ou 1 ali. A grande maioria das vezes até, na verdade, não dá certo. Porque é venda de serviços, né? Então ele não quis arriscar. Essa pessoa já passou por... Vai ser ele e não vai ser o André. Aí eu falei, agora eu quero ser esse negócio. Daí eu rodei e fui falar com todo mundo. E aí o pessoal da Odgers Berndtson, que é uma empresa britânica, que eu já tinha usado a Odgers como cliente, né? Já conhecia os sócios. Fui lá falar com um dos sócios. Falei, cara, eu quero ser isso, né? Ele falou, vem pra cá. Vem pra cá, porque aqui vai ser bacana, porque a gente está agora num momento que a gente tem sócios mais velhos, sócios mais jovens. Você está com 40 anos, está mais ou menos no meio da idade. Se já foi CEO, você traz esse negócio pra gente, traz o IPO, traz várias coisas bacanas. E a gente vai te pôr como CEO, então. Então, eu entrei já na consultoria como CEO, sócio do industrial, do setor industrial, e CEO. Então, foi muito legal. Por 3 anos, eu aprendi a fazer esse negócio, né? Junto com isso, como toda consultoria hoje, você tem um negócio de liderança, desenvolvimento. Eu me formei no curso de coaching. Eu falei, é legal, o coaching mudou minha vida, eu posso mudar a vida de outras pessoas através do coaching. Eu comecei a olhar esse negócio de conselho e falar, pô, já, né, fiz muita coisa nesse sentido. Comecei a ser convidado para ser conselheiro de empresas familiares, principalmente no setor de máquinas e equipamentos,
que viram que eu já não tinha mais conflito e falaram e começavam a me chamar. Então, participei de alguns conselhos, né? Então, já tinha uma experiência como conselheiro também. E essa parte de search, né? Que eu fui aprender a recrutar. Errei pra caramba. Eu lembro os primeiros 2, 3 projetos assim que eu peguei, eu tinha uma lista, né? O shortlist que a gente chama, e eu falei, nossa, tô bombando. Peguei 3 candidatos aqui maravilhosos. André, você já tinha errado antes. Você tinha apostado que teu irmão não seria executivo. Aí, você errou lá errei atrás. de novo. Não, mas daí meu cliente me liga e fala assim, cara, eu não gostei de ninguém. Os 3 candidatos são uma porcaria. Questão cultural? Não, a questão é a seguinte, eu achava que eu estava contratando para mim e não para o cliente, então eu não ouvi o briefing do cliente. Não, esses caras são bons, porque é isso, porque é aquilo, eu conheço a indústria, eu conheço não sei o quê. Então eu tive que aprender, né? A entender a necessidade. Que tem necessidades diferentes, que tem culturas diferentes, que tem pessoas diferentes, gestores que... Então, fazer um briefing, ouvir, né? Então, foi um processo, né? Você não está contratando para você, André. Tem coisas aqui que você não aceitaria, mas esse movimento, esse cliente aceita, né? Eu fui aprendendo e deu muito certo. Deu muito certo de novo. Então, mais uma transição de vida, por isso que mais uma confusão com 40 anos de idade, você sair de uma multinacional onde você é CEO e tem tudo que um CEO tem numa multinacional e ir para um negócio que não tem salário, né? Nós consultores, a gente não tem fixo, a gente só tem variável. Então, você mata o almoço para jantar. É basicamente o que a gente faz. É um risco enorme. E eu falei, puxa, foi bem pensado. Levei para o meu fórum, eu lembro bem desse dia. Falei, gente, o que vocês acham desse headhunter, né? Os 9 falaram, puta, você nasceu para fazer isso. Falei, então agora eu vou. Né? Se vocês estão falando que me conhecem há tantos anos, que eu nasci para fazer isso, só que é o seguinte, vocês 9 vão comprar projetos meus. Para começar a fazer o Sem primeiro... conflito, né? Sem conflito. Alguns compraram, hein? A grande maioria comprou, na verdade. E aí você ficou alguns anos na Odgers. Aí fiquei 3 anos na Odgers, a depois Exec me achou, eu tô há 7 anos e meio na Exec, eu tenho 10 anos fazendo isso. O IPO, assim, é transformador, né? Acho que para a vida de todo mundo. Eu conheci o IPO, quando eu comentei, quando eu entrei na Terex como presidente, né? Eu tinha um cliente lá em Curitiba, que é aquele que fez um primeiro pedido para mim. Ele era o IPO, né? Era filho do fundador da empresa. E ele me comentou, agora que você é presidente, tem um negócio aqui que chama o IPO e tudo. E eu falei, que bacana, né? Mas eu não tenho nem ideia como é que funciona e tal. E por coincidência, daí ele falou, não, você é seu sponsor, porque você tem que entrar, porque é isso, porque é aquilo. Por coincidência, meio que nos mesmos meses, assim, 2 outras pessoas vieram me falar do IPO. O Humberto Farias, né, que veio me comentar do IPO, um dia que a gente sentou, agora você vai ter que entrar no IPO. E o Fernando Sálvia. Então, os 3 foram os meus sponsors. Eu entro no IPO em 2009, então vai fazer 15 anos agora que eu estou no IPO. Fantástico para mim, jovem, né, 34 anos de idade, aprendendo. E aí é interessante, porque quando eu entro no IPO, que eu entro em julho, né, eu acabo entrando num fórum existente, mas eu entro no capítulo paulista, que tinha sido fundado há 6 meses. Então, o meu fórum, que é o Fórum 1 do Paulista, todo mundo era de diretoria, todos eles, né? Então, tinha o share, tinha o fórum, tinha todo mundo ali dentro, né? E eu entro nesse capítulo, porque eles tinham um membro que eles tinham tirado, eu entrei no capítulo, e um mês depois eu vou para o retreat. Então, assim, eu já entro para ir no retreat, né? Primeira coisa, eu vou no retreat, aprendo, conheço todo mundo, foi a linha da vida, então o primeiro retreat do fórum foi super legal, e no ano seguinte eu assumo como Forum Officer. Então, para mim, toda a coisa do IPO foi muito rápida, né? Então, eu fiquei 6 anos na diretoria, fui fórum, integration, fui várias posições ali dentro. Depois eu acabei saindo da diretoria e me ajudou em todos esses processos decisórios de carreira, de vida e de tudo isso. E aí, recentemente, eu voltei para a diretoria. Hoje eu estou na diretoria do mentoring do capítulo, né, que é muito legal, que é uma coisa que eu amo fazer. Faço, né, vendo isso, vivo disso, mas em paralelo com isso, adoro fazer. Estou em todos os programas do Pacto A, de todos os programas do IPO. E eu sou também um cofundador, né, junto com o pessoal lá do Rodrigo Aquino, o Sérgio Averbach, do capítulo Centro-Oeste. Né? Então, eu sou o Fórum Officer do Centro-Oeste, cofundador e Fórum Officer. Eu sou o mentoring do Paulista. Então, eu estou em 2 diretorias, né? Estou fazendo mentoria com 2 mentees. Então, acho que eu estou, né, me dedicando aí a devolver tudo que eu ganho todos os dias com o meu grupo. Meu fórum é o mesmo fórum, né, de que a gente começou há 15 anos atrás. Metade do fórum são as mesmas pessoas. A outra metade acabaram trocando um ou outro.
Então, a gente tem uma identidade ali fantástica, né? Além de ser escritor do portal Líderes Extraordinários, com matérias que super despontaram. Você fez uma matéria super legal, que você completou 50 anos esse ano. Verdade. Essa matéria foi um sucesso no portal Líderes Extraordinários. Deve ter recebido um monte de mensagem por isso. Muita mensagem, muita. Então, as 2 matérias para exame foram bacanas demais, né? Espero continuar escrevendo. Adoro escrever, então, para mim é um prazer. Não, e no IPO, quanto mais você dá, mais você recebe, né? A gente dá desinteressadamente, quando você vê, é o que a gente está brincando, quando você vê, você passa dias trabalhando para o IPO e se dando com tanto prazer que você nem percebe. E aí eu estou há 4 anos me dedicando a Make-A-Wish. Make-A-Wish é uma ONG americana, super bacana. Comecei devagarzinho, fui convidado para o conselho, depois venci o chairman do conselho. Então eu estou como chairman do conselho. Make-A-Wish, ela realiza sonhos para crianças com doenças graves, né? Então, um propósito super legal também, super bacana. Então, eu também me envolvo aí, eu sempre gosto muito de me envolver com essas entidades de classe, né? Com essas ONGs. Nós lá na ESEC, todo ano a gente monta, no mínimo, um conselho ou contrata algum executivo muito sênior para alguma entidade dessa, né? Obviamente, sem cobrar, né? Então, temos um trabalho social lá muito bacana também. Perfeito. Que maravilha. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa entrevista. André, é um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já se falava à distância e eu acompanhando aqui tua jornada como escritor, achei muito bacana a maneira como você abordou os temas ali. E a gente sempre que traz um convidado, a gente oferece um livro e você, na tua matéria, né, quando você completou 50 anos, você fala sobre carreiras que duram muito tempo, né? E que os 50 são os novos 40 e por aí afora. Então, não sei se você já leu, né, mas o Outlive é um livro escrito por um médico, que é o Peter Attia, e ele fala sobre a ciência de viver mais e melhor. Que bacana. E ele traz aqui uma experiência pessoal, ele passou por uma doença e ele entendeu que a abordagem de vida deveria ser diferente. Poxa, não li, adorei, já. E eu acho que tem tudo a ver um pouco com o que a gente está falando, né? Para você viver até os 100 anos, você tem que ter a capacidade de se reinventar várias vezes. É verdade. Então, o que a gente estava falando de carreiras não lineares, as carreiras nunca vão ser mais lineares. Eu ouvi que a gente vai ter 10 carreiras ao longo das nossas vidas. Eu contei, acho que eu estou na 5ª e estou nos meus 50. Então, como eu tenho mais 50 anos, eu vou ter que me reinventar mais 5 vezes, né? Você também, né? Você já falou de 3 mudanças de carreira, 3 ou 4, né? De engenheiro para bancário, para industrial, para search. Consultor, Então, são 4 mudanças de carreira. E conselheiro, então já podem ser até 5. Então, esse escritor, livro... né? Escritor, 6, tá vendo? É uma pluralidade de carreira, né? Então, para isso precisa de todas essas competências que você falou. Então, a gente tem que se preparar. Corpo, espírito e intelecto para viver os 100 anos. Né? Adorei, pessoal. Vou ler com o maior prazer e agradeço aí vocês. Um bate-papo muito bacana. Obrigada, André. Um prazer estar com você. O prazer foi meu. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.